Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Campus Cariacica, uma aulinha de fisiologia humana, mais precisamente respiração e sistema respiratório. Bom, vamos começar identificando o que é o processo respiratório. Quando nós trabalhamos com respiração, nós temos duas visões do processo respiratório. A respiração fisiológica, que envolve os órgãos respiratórios relacionados à captação do ar, visando retirar deste ar o oxigênio que nós vamos usar na respiração celular, que é o processo que acontece em nível celular, mais precisamente nas mitocôndrias, visando a produção de energia. Bom, para que nós consigamos produzir a energia na respiração celular, lá na mitocôndria, há necessidade da participação de oxigênio quando nós pensamos em respiração aeróbica. Ao produzirmos energia, temos como produto final o gás carbônico produzido, que tende a ser tóxico para a célula e deve ser eliminado. Eis que o processo de respiração ele visa abastecer o organismo com o oxigênio e eliminar do organismo o gás carbônico. A respiração nada mais, nada menos é do que um processo fisiológico pelo qual os seres vivos vão inalar, vão assimilar o oxigênio presente no meio, presente no ar atmosférico, que vai ser utilizado no processo de respiração celular, e vão liberar o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, que é produto final da respiração celular. Então, por meio do processo respiratório, nós inalamos o oxigênio, levamos esse oxigênio até os pulmões. Lá nos pulmões, esse oxigênio vai ser passado para o sangue. Do sangue, esse oxigênio vai ser distribuído às diversas partes do organismo. O CO2 vai ser recolhido, trazido aos pulmões, e aí também pelo processo respiratório, o CO2 vai ser eliminado ao meio externo. Então, respirar isso é captar ar contendo oxigênio para aproveitar esse oxigênio e eliminar ar contendo CO2 para expulsar esse CO2 do organismo. Para isso nós usamos o quê? Para isso nós usamos um conjunto de órgãos caracterizado como sistema respiratório. Tá? Então, de uma forma ampla, qual é a finalidade do oxigênio que nós captamos no processo respiratório? Participar da respiração celular aeróbica. Vai-se buscar degradar o nutriente energético, aqui representado pela glicose, com o oxigênio dentro da mitocôndria. Vai-se produzir a energia necessária para o trabalho celular, vai-se produzir CO2 e água. O CO2 é liberado pelo processo respiratório, assim como o oxigênio foi absorvido pelo processo respiratório. Para se realizar o processo respiratório, então, sistema respiratório, no nosso caso, composto por vias aéreas e pulmões, dois pulmões, que são os órgãos clássicos da respiração, o local onde as trocas gasosas acontecem, e as vias aéreas são representadas por um conjunto de órgãos ocos que se intercomunicam, formando um tubo, né, responsável pela captação, filtração e condução do ar até os pulmões, aonde acontecem as trocas gasosas. As vias aéreas são compostas por fossas nasais, aqui ó, uma cavidade nasal da fossa nasal. Depois vem faringe. Como a faringe se comunica com a boca também pode fazer parte do processo respiratório, com captação de ar. Então, faringe, laringe, depois da laringe, traqueia, brônquios, já dentro dos pulmões, que se ramificam em bronquíolos e terminam em alvéolos pulmonares. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão do seu sistema respiratório. Sendo que nós consideraremos né, de laringe para cima como sendo o sistema respiratório superior, ou as vias aéreas superiores. De laringe para baixo, as vias aéreas inferiores. Participando ainda do sistema respiratório, nós vamos ter os músculos respiratórios, diafragma e os músculos situados entre as costelas. Aqui a gente tem uma representação dos alvéolos, ó, os alvéolos lá no término dos bronquíolos. Então a gente vai separar cada um desses órgãos tentando identificar a importância deles para o processo respiratório. Beleza? Então, de fora para dentro. Primeiro, fossas nasais. Duas fossas nasais, direita e esquerda. Essas duas fossas nasais, elas têm por finalidade a captação do ar, captam o ar atmosférico,
e inicia um processamento desse ar para que ele chegue ao pulmão de uma maneira mais efetiva para ser utilizado, para dele retirarmos o oxigênio. As fossas nasais elas apresentam internamente uma superfície irregular, com várias dobras internas. Essas dobras recebem o nome de cornetos. Esses cornetos ajudam no turbilhonamento do ar. Então o ar, quando ele entra pela fossa nasal, ele é turbilhonado. Ah, para quê? Ele fica mais agitado. E essa agitação favorece um aquecimento do ar, para o ar não entrar muito frio às vias inferiores, e principalmente para que o ar entre em contato com as paredes internas das fossas nasais e se promova um início de filtração. Nas fossas nasais nós temos pelos que ajudam nessa filtração. E essa filtração é importante para que partículas sólidas não alcancem, micro-organismos, não alcancem as vias inferiores. Tá? Então, importância das fossas nasais: filtrar, umedecer, aquecer o ar. Claro, bem como a captação do ar que está sendo inspirado. Tá? Bom, essas fossas nasais elas se prolongam até o contato limite com faringe e boca. Ela se comunica com a boca por meio das coanas, que são aberturas que fazem a comunicação entre fossa nasal e boca. São duas fossas nasais separadas por um septo cartilaginoso, septo nasal, aqui, ó. Nesse caso aqui um septo até com desvio, né? Pessoas que têm desvio de septo costumam ter problemas relacionados a entupimento de nariz, congestão nasal de uma forma mais frequente. Muitas vezes tem até que fazer cirurgia, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Tá? E na região superior da fossa nasal, nós temos o bulbo olfativo, o bulbo olfatório, que é a estrutura relacionada à percepção do olfato. Então a fossa nasal, além da participação dela direta no processo respiratório, também é uma participação nos órgãos de sentidos, mais precisamente no sentido do olfato. Por fora, né, protegida pelo nariz, com estrutura cartilaginosa, protetora, que favorece uma proteção inicial a essas fossas. Tá? Cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe, separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa denominada septo nasal. Em seu interior há dobras chamadas cornetos, que forçam o ar a turbilhonar, melhorando assim a capacidade de filtração, umedecimento e aquecimento do ar. No teto das fossas nasais, células sensoriais responsáveis pelo olfato, compondo o bulbo olfativo. Das fossas nasais, o ar passa para a faringe. A faringe é um órgão que já foi citado no momento em que se falou de sistema digestório, porque é um órgão comum, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Tá? A faringe ela tem a sua primeira porção diretamente ligada à fossa nasal, chamada de nasofaringe. A porção ligada à boca, orofaringe. E a porção ligada à laringe, laringofaringe. Então, é um órgão com 3 regiões distintas. Finalidade da faringe: fazer com que o ar que foi captado pela fossa nasal, ou até mesmo pela boca, passe para a laringe. Tá? Essa é a finalidade da faringe. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe antes de atingir a laringe. A laringe, por sua vez, já vai dar um direcionamento do ar para as vias respiratórias inferiores. Né? Então aqui eu tenho a laringe. Ó. Aí veio o ar pela faringe, passou pela laringe e vai descer para a traqueia. Então a laringe é um órgão cartilaginoso que faz comunicação com a traqueia inferiormente, passando o ar para essa porção posterior do sistema respiratório. Localização na região superior do pescoço. Tá? É um órgão cartilaginoso, cartilagens que se articulam. Aonde nós vamos encontrar 2 peças marcantes que vale a pena a gente destacar. A epiglote, situada na região anterior da faringe, chamada glote. Né? A região de cima, a primeira região da laringe, a entrada da laringe, aqui assim, ó, é chamada de glote. Essa glote, ela vai fazer uma comunicação, um limite, melhor dizendo, entre laringe e o que vem para baixo aqui atrás, que é o esôfago.
O ar ele deve passar pela glote e descer pela laringe. O alimento deve descer pela boca, ir para o esôfago e não entrar na laringe. Então, para evitar que o alimento passe pela glote e entre na laringe, nós vamos observar uma válvula chamada epiglote. Essa válvula está aqui, o funcionamento dela é mostrado. Toda vez que você engole, a válvula fecha a entrada da laringe, fecha a glote, e o alimento, ao invés de passar para a via respiratória, ele vai passar para a via digestória. Então, é uma válvula que protege o sistema respiratório da entrada de alimento. A epiglote funciona como uma válvula, fecha a entrada da laringe, fecha a glote, impedindo que o alimento penetre na via respiratória. Se o alimento penetrar na via respiratória, você engasga. Você tosse para forçar o retorno do ar e desobstruir a via respiratória. Então, para evitar o engasgo, a presença dessa válvulazinha aqui, que se observa o funcionamento dela na animação, chamada epiglote. Outro destaque da laringe são as pregas vocais. Aqui, ó. Esse cortezinho que você observa aqui é a prega vocal, que está aumentada aqui. Aqui eu tenho a prega vocal funcionando. As pregas vocais, com a passagem do ar, elas vibram. E ao vibrarem, elas emitem som. Esse som, posteriormente, ele vai ser modulado, transformado em palavras, só que para isso nós precisamos da participação do cérebro, que é ele que consegue promover a modulação do som para a formação das palavras, porém este som ele é formado pela vibração, pela passagem do ar, pelas pregas vocais e a vibração dessas pregas. Tá? Então, no epitélio da laringe, nós vamos encontrar as pregas vocais capazes de produção de som durante a passagem de ar. Beleza? Então, laringe, finalidade, direcionar o ar para a traqueia. Possui epiglote, que evita que o alimento entre na via respiratória, uma válvula que fecha a glote, que é a entrada da laringe, e possui pregas vocais para a produção de som, para posterior vocalização. Traqueia. Então, abaixo da laringe, aí vem a traqueia. Isso que está destacado aqui. A traqueia também é um órgão cartilaginoso, formado por anéis cartilaginosos, dá para perceber aqui, são vários anéisinhos, que se superpõem e mantêm-se unidos por meio de ligamentos uns aos outros. Um órgão interno oco, como todos os órgãos das vias respiratórias, tá? E cuja finalidade é passar o ar para os brônquios, que são ramificações ou bifurcações, melhor dizendo, da traqueia. Então, embaixo, a traqueia se divide em dois ramos, dois brônquios, brônquio direito e brônquio esquerdo. Tá? A parede da traqueia, internamente, ela é formada por células que têm cílios e têm capacidade de produção e secreção de muco. Então, ela possui um epitélio ciliado e mucoso, muco ciliar. Para que isso? Para ajudar na filtração do ar. As células produtoras de muco secretam este muco, ele vai forrar a traqueia por dentro, e os cílios vão empurrando este muco para cima. Então, as partículas sólidas, micro-organismos que penetrem até a traqueia, tendem a ficar aderidas no muco. E os cílios vão varrendo este muco, aí você ou expectora esse muco, elimina, ou você engole esse muco. Tá? Então, possui um revestimento mucociliar, que adere partículas de poeira, micro-organismos presentes em suspensão no ar inalado, que são posteriormente varridos, graças ao movimento dos cílios, aqui nós temos os cílios, engolidos ou expelidos. Beleza? Então, traqueia se bifurca em brônquios. Dois brônquios, como eu falei, brônquio direito e esquerdo. O brônquio direito e o brônquio esquerdo são o que nós chamamos de brônquio primário, porque esses brônquios eles se ramificam depois em brônquios secundários e terciários. Então, o brônquio primário direito ele vai se dividir posteriormente em 3 brônquios secundários. O brônquio primário esquerdo vai se dividir em 2 brônquios secundários. O brônquio secundário, vai se dividir do lado direito em 10 terciários, também chamado de segmentários. E do lado esquerdo, o secundário se divide em 8 terciários. Então, nós temos brônquios primários, secundários
e terciários. No final dos brônquios terciários, nós temos os bronquíolos. Os bronquíolos que já começam a alcançar dimensões microscópicas. E no final dos bronquíolos, os sacos alveolares com os alvéolos pulmonares. Tá? Então, dessa maneira, nós observamos os brônquios que têm por finalidade levar o ar já para dentro dos pulmões. E também ajuda no processo de filtração, tá? Da retenção de partículas que posteriormente tendem a ser eliminadas pelo muco. Tá bom? E como eu falei, os brônquios se ramificam em bronquíolos. À medida que se dividem, os brônquios vão fazendo-se progressivamente de menor calibre até passar a dimensões microscópicas e então tomam o nome de bronquíolos. Tá? Esses bronquíolos, como eu falei, eles terminam em sacos alveolares, olha aqui, ó. E esses sacos alveolares são formados pelos alvéolos, aqui eles estão cortados, ó, com uma cavidade interna, que é aonde vai acontecer a troca gasosa. O ar, ele vem até aqui dentro, ó, até o alvéolo, tá? Até o alvéolo aqui, ó. E nesse alvéolo vai acontecer um mecanismo de troca gasosa. Notem que os alvéolos, está vendo ao redor dele aqui, azulzinho, avermelhado? Então, os alvéolos eles são muito vascularizados. Eles possuem as suas paredes formadas por uma única camada de células e vão permitir que o oxigênio seja captado do ar e o CO2 seja mandado para dentro do alvéolo para depois ser eliminado. Tá? Aqui, ó, o alvéolo. Ó. Os alvéolos pulmonares são estruturas de pequenas dimensões localizadas no final do bronquíolo, onde se realiza a hematose pulmonar. Hematose é o termo que nós usamos para fazer referência às trocas gasosas. Aqui na animação a gente observa, ó, a movimentação do sangue, ó, em azul e em vermelho, ao redor dos alvéolos pulmonares. O conjunto é um saco alveolar. Uma bolinha é um alvéolo pulmonar. Então o ar aqui dentro passa para os vasos sanguíneos, promovendo oxigenação ou promovendo concentração de CO2 ao sangue, dependendo do fluxo de direcionamento que o ar vai seguir. Tá? Olha aqui, ó, uma parede muito fininha que permite a difusão direta dos gases. Ó. Do mesmo jeito que você está observando aqui o gás entrando para o sangue, ele pode fazer o caminho inverso, no caso do CO2, saindo. Por fora dos alvéolos, a rede de capilares sanguíneos derivadas dos vasos sanguíneos da pequena circulação. Eu mostrei aqui. As paredes alveolares são muito finas, compostas por uma única camada de células epiteliais, permitindo assim que moléculas de oxigênio e dióxido de carbono, CO2, se difundam com facilidade por essas células dos alvéolos para os capilares e vice-versa. Então, finalidade dos alvéolos, realizar a troca gasosa. Aí, ó, uma microscopia eletrônica de um alvéolo. Realizar a troca gasosa. Troca gasosa que nós chamamos de hematose. Em nível de pulmão, hematose pulmonar. Se for em nível de tecido, hematose tecidual. Aqui, ó, olha essa animaçãozinha aqui, ó. Ó. Aqui, do lado azul é o alvéolo, do lado vermelho é o capilar. Nota, vai ter gás passando de um lado para o outro e do outro para um. Que é o CO2 saindo do sangue, indo para o alvéolo para ser eliminado, e o oxigênio saindo do alvéolo, indo para o sangue, para ser distribuído às diversas partes do corpo. Então, por meio dessas trocas, há uma conversão de sangue venoso em sangue arterial. Lembrando que sangue venoso é aquele rico em CO2, pobre em oxigênio. Sangue arterial, rico em oxigênio, pobre em CO2. Então, a hematose ela permite isso, que o sangue venoso seja convertido a sangue arterial. Tá? Hematose, troca gasosa que ocorre durante a respiração sistêmica do ser vivo. É o processo onde o oxigênio conduzido até os alvéolos do pulmão passa para a corrente sanguínea para ser conduzido pelas hemácias e futuramente entra nas células e ocasiona a respiração aeróbica. Na hematose também ocorre o processo de eliminação de dióxido de carbono produzido como resultado da respiração celular. E os pulmões, né? Esse processo de hematose ele vai estar acontecendo lá, dentro dos pulmões, uma vez que os brônquios já invadiram os pulmões. Os bronquíolos estão nos pulmões, os alvéolos pulmonares estão nos pulmões. Então, os pulmões são os órgãos respiratórios propriamente dito. São os órgãos respiratórios mais famosos. 2 pulmões, direito e esquerdo. Esses 2 pulmões são divididos em lobos.
Tá observando aqui, ó, essa linhazinha aqui? É como se fosse um corte, é dividido em segmentos. Esses segmentos são chamados de lobos. O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2. O pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor do que o pulmão direito. Tem essa curvatura aqui, inclusive, porque aqui no meio vai se alojar o coração. E eles estão sustentados sobre o diafragma e protegidos, é claro, pelas costelas. Costelas que estão envolvidas pelos músculos intercostais. São revestidos por uma membrana. Essa membrana recebe o nome de pleura e ela é uma membrana dupla. Tem uma camada dela, ó, que fica diretamente em contato com o pulmão. Olha aqui. Essa aqui entra em contato direto com o pulmão é a pleura visceral. E uma que fica por fora, que é a pleura parietal. Entre a pleura parietal e a pleura visceral, tem o líquido pleural. Tá? Então, órgãos do sistema respiratório responsáveis pelas trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Divididos em lobos. O pulmão esquerdo tem 2 lobos e o direito 3. Revestidos pela pleura e apoiado no diafragma. Diafragma, por sua vez, vai ser o responsável pelo fluxo respiratório. A entrada e saída de ar nos pulmões, ela não acontece porque o pulmão puxa ou o pulmão empurra o ar. Ela acontece por causa de uma diferença de pressão entre a caixa torácica e o ambiente externo. Quando a pressão na caixa torácica é menor do que a pressão atmosférica, o ar entra. Quando a pressão na caixa torácica é maior do que a atmosférica, o ar sai. E o que faz a pressão interna da caixa torácica ser maior ou menor do que a atmosférica? O volume. Porque se a caixa torácica está mais volumosa, o volume interno dela é maior, a pressão é menor. O ar vai entrar. Se o volume da caixa torácica diminui, a pressão é maior. O ar vai sair. Então a entrada de ar e a saída de ar nos pulmões está ligado a quê? Ao volume da caixa torácica, maior ou menor. Nota que o diafragma funcionando, ó, quando ele abaixa, o volume longitudinal aumenta. Ó. Quando ele sobe, o volume longitudinal diminui. Aqui são os intercostais, ó. Aqui em vermelho, aqui, ó, são os músculos situados entre as costelas. Ó. Olha o que eles fazem também. Eles alongam ou encurtam o volume longitudinal da caixa torácica. Então, eles expandem a caixa torácica em conjunto ou retraem a caixa torácica em conjunto. Então, o diafragma, que é um músculo exclusivo de mamífero, separa tórax de abdômen, mas os intercostais, juntos, serão os responsáveis pelos movimentos respiratórios. Diafragma, órgão musculoso membranoso que separa o tórax do abdômen. Só em mamíferos, promove juntamente com os intercostais os movimentos respiratórios, que são 2: movimento de inspiração e movimento de expiração. A inspiração é a entrada de ar nos pulmões. A expiração é a saída de ar dos pulmões. Inspiração, entrada de ar. Expiração, saída. Olha aqui, ó. Tá entrando o ar, inspirou. Tá saindo o ar, expirou. Para entrar o ar nos pulmões, o que tem que acontecer? Olha aqui o diafragma, ó. Ele vai descer. Para sair o ar dos pulmões, o diafragma vai subir. As costelas é a mesma coisa. Para sair, elas diminuem o volume na caixa torácica. Para entrar, elas vão aumentar o volume na caixa torácica. Então, para que haja a entrada de ar nos pulmões ou a saída, como eu falei, os músculos respiratórios eles devem funcionar. Para entrar o ar nos pulmões, os 2 músculos eles vão contrair. A contração do diafragma e dos intercostais gera entrada de ar nos pulmões. O relaxamento do diafragma e dos intercostais gera a saída. Quando o diafragma está assim, ele está relaxado. Quando ele está assim, ele está contraído. Se as costelas estão mais retas e esses intercostais aqui contraem, ó, elas vão fazer isso. Ó, se ela está mais reta, os intercostais contraíram, o que ela fez? Ela fez isso. Então, quando a costela faz isso, ó, ela aumenta
o volume da caixa torácica. Quando o intercostal faz isso, ó, o diafragma, desculpa, quando o diafragma faz isso, ó, aumenta o volume da caixa torácica. Visualizou? Então, para inspirar, o diafragma baixa, as costelas se elevam, promovendo o aumento da caixa torácica, com consequente redução da pressão interna em relação à externa, forçando o ar dos pulmões a entrar. E na expiração, o diafragma se eleva, as costelas se abaixam, o que diminui o volume da caixa torácica, com consequente aumento da pressão interna, formando a saída de ar, forçando a saída de ar dos pulmões. Então, para os eventos de inspiração, contração do músculo. Para os eventos de expiração, relaxamento dos músculos. Aqui, ó, mais uma vez. Olha aqui a expansão e a retração da caixa torácica. Ó. A expansão e a retração dos pulmões dentro da caixa torácica. Olha aqui, ó. Diafragma baixou. Olha como que a caixa torácica está mais expandida. Diafragma subiu. Ela está menos expandida. Visualizou? Então, a inspiração e a expiração dependem essencialmente desses dois músculos. E aí inspira e expira para quê? Inspirei para inflar os pulmões com ar rico em oxigênio. E aí o oxigênio passa para o sangue para ser levado aos tecidos. Joguei para fora o ar, jogando fora o CO2 que o sangue deixou nos pulmões. Então, os processos de inspiração e expiração, eles permitem que nós possamos captar os gases respiratórios ou eliminá-los. Mas esses gases respiratórios, ao serem captados e para serem eliminados, eles têm que fazer o quê? Se deslocar pelo organismo. E como que esses gases são deslocados? No caso do oxigênio, ele é deslocado em sua grande maioria associado à hemoglobina, formando um composto oxihemoglobina. Olha aqui, ó, o oxigênio foi capturado. Aqui é alvéolo, ó, alvéolo. Passou pelo capilar, pelo parede do alvéolo, parede do capilar e caiu no sangue. Quando ele cai no sangue, 3% dele fica dissolvido, mas a grande maioria reage com a hemoglobina, ó, formando o composto oxihemoglobina aqui dentro da hemácia. E vai ser assim que o oxigênio vai ser transportado. Quando chegar no tecido, ele faz o caminho inverso. Então, transporte de oxigênio, 97% associado à hemoglobina, formando o composto oxihemoglobina. O CO2 é um pouquinho mais complexo. Tá? O CO2 ele tem 3 formas de serem transportado. 7% dele é dissolvido no plasma, 23% junto à hemoglobina formando carbohemoglobina e 70% em forma de íon bicarbonato. Vamos olhar aqui, esse esqueminha aqui de baixo. Ó. Então, o CO2 saiu da célula e veio para o sangue. Quando ele vem para o sangue, 7% dele fica aqui no plasma sanguíneo dissolvido e vai ser levado assim até o pulmão para depois ser eliminado. A outra parcela, os outros 93%, entram dentro da hemácia. Aí a gente vai ter 23% reagindo com a hemoglobina, o CO2 com a hemoglobina aqui. Aí vai formar um composto chamado carbohemoglobina. Carbohemoglobina, ou desoxihemoglobina, como está falando aqui. Tá? E aí, quando chegar lá no pulmão, o processo contrário acontece. Mas a grande maioria, 70% do CO2, dentro da hemácia vai reagir com água. CO2 mais água vai formar H2CO3, ácido carbônico. Para acontecer essa reação, tem uma enzima chamada anidrase carbônica. O ácido carbônico ele dissocia, formando HCO3- e H+. Esse HCO3- aqui é o que nós chamamos de íon bicarbonato. O H+ junta com a hemoglobina e fica dentro da hemácia, e o íon bicarbonato sai da hemácia e fica no plasma, e vai ser transportado no plasma. Quando chegar lá em nível de pulmão, a reação acontece ao contrário e o CO2 é eliminado. Olha aqui a reação ao contrário. O hidrogênio volta a reagir com HCO3, forma depois CO2 e água e o CO2 é eliminado. Tudo bem? Então, para transportar gás carbônico, vou repetir aqui que é um pouquinho mais complexo. 3 maneiras.
CO2 dissolvido no plasma, ficou no plasma. CO2 reagindo com água formando ácido carbônico, então dissociado em íon bicarbonato, hidrogênio. O íon bicarbonato sai da hemácia e fica dissolvido no plasma. E CO2 associado com hemoglobina, formando carbohemoglobina. Observação. Existe um composto chamado monóxido de carbono, CO, liberado na queima incompleta de combustíveis fósseis, que é extremamente problemático para o nosso processo respiratório. Porque esse monóxido de carbono, ele é muito, mas muito mais reativo com a hemoglobina do que o oxigênio. A hemoglobina prefere reagir com o CO do que com o O2. O que isso significa? Significa que nós estivermos em um ambiente com alta taxa de monóxido de carbono, muito CO, o CO tem a preferência de se ligar com a hemoglobina, ocupando assim a hemoglobina, não sobrando hemoglobina para o oxigênio se ligar. Se não tem hemoglobina para o oxigênio se ligar, não vai ter oxigênio sendo levado aos tecidos e, consequentemente, vai haver o quê? Morte por asfixia. Então, o monóxido de carbono, liberado pela queima incompleta de combustíveis fósseis, fumaça de cigarro, entre outros, combina-se com a hemoglobina de uma maneira mais estável que o oxigênio, formando carboxihemoglobina. Dessa forma, a hemoglobina fica impossibilitada de transportar oxigênio, o que pode levar à morte por asfixia. Por isso é aconselhável não estar em ambiente fechado caso haja queima de combustíveis fósseis neste ambiente, para evitar a intoxicação por monóxido de carbono, que não tem cheiro. Tá bom? E o controle da respiração? O controle da respiração é feito de forma automática. Nós respiramos de forma automática. Nós conseguimos até controlar um pouquinho. Se eu quiser acelerar ou diminuir, eu consigo, mas isso não é para sempre. Se você respirar rápido aí, vai chegar uma hora que o seu organismo vai dar uma desligada. Se você prender a respiração, você vai desmaiar e seu organismo vai voltar a promover o processo respiratório automaticamente. Por quê? Porque a respiração ela tem um controle automático realizado por uma região do sistema nervoso central chamado bulbo raquidiano. Bem aqui, ó, o bulbo. Aqui é o cérebro, aqui tem uma região chamada cerebelo, né? Aqui tem, na frente do cerebelo aqui, ó, ou atrás, vou referir, o bulbo. Depois vai se ligar à medula espinhal, ó, tá? Esse bulbo é o nosso centro respiratório. É ele que controla a respiração. Ele vai transmitir, por meio de um nervo, aqui em amarelo, ó, um nervo chamado frênico, informações para os intercostais e para o diafragma, para que o diafragma e os intercostais contraiam e relaxem mais rápido ou mais lentamente. E aí, contraindo ou relaxando mais rápido ou mais lentamente, acelera ou diminui o ritmo respiratório. Tá? Então, o diafragma e os intercostais recebem as informações através do nervo frênico, mais a informação que partiu do bulbo raquidiano. E o bulbo, por sua vez, responde a quê? Responde à quantidade de CO2 dissolvido no sangue. Porque lembra que eu falei que a principal forma de transportar gás carbônico é o bicarbonato? Que é a dissociação do ácido carbônico? Então, quanto mais CO2 no sangue, mais ácido fica o sangue. Quanto menos CO2, menos ácido fica o sangue, mais para o básico. E é isso que o nosso centro respiratório, o nosso bulbo, reconhece. Toda vez que tiver muito CO2 no sangue, muito ácido se forma. Então, gera uma acidose sanguínea. pH abaixo do normal. A acidose é identificada pelo bulbo, que manda um sinal para neutralizar essa acidose. Como que se neutraliza essa acidose? Jogando fora o CO2. E como que joga fora o CO2? Respira mais rápido. Então aumenta o ritmo respiratório. Tende a aumentar o ritmo cardíaco também, para o coração bater mais rápido e circular mais rápido o sangue. Então, pH abaixo do normal, acidose. O centro respiratório é excitado.
Então, aumenta a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios. Se eu estou respirando mais rápido, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a ventilação do pulmão, ou seja, eu vou inspirar e expirar mais, captar mais oxigênio e ao mesmo tempo mandar maior quantidade de CO2 embora. E se eu estou tirando o CO2 do sangue, o que eu estou fazendo com o pH? Eu estou normalizando o pH, porque era o CO2 que estava deixando o pH ácido. Assim como, se nós observarmos uma diminuição deste pH, diminuiu o pH, aumentou o pH, desculpa, um aumento desse pH, alcalose. Então essa alcalose, ela vai bloquear o centro respiratório vai ser deprimido, e ao invés de aumentar os movimentos respiratórios, esses movimentos eles vão diminuir. Diminui a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios. Se diminui os movimentos respiratórios, vai reter mais CO2 e o pH volta à condição normal. Então o raciocínio é esse. Muito CO2 no sangue, respira mais rápido para regularizar. E quem controla isso? O bulbo. Pouco CO2 no sangue, respira mais lentamente para concentrar mais CO2 e regularizar o ritmo respiratório. Tudo bem? E a capacidade respiratória para poder fechar o raciocínio? A gente chama de capacidade respiratória os volumes de troca de ar que nós podemos observar entre vias respiratórias e meio externo. Normalmente, em média, há uma capacidade pulmonar total, ou seja, uma quantidade total de ar que pode estar dentro dos nossos pulmões de aproximadamente 5 litros. 5 litros é o que nós temos de capacidade pulmonar total. Porém, desses 5 litros de ar que podem preencher o nosso pulmão, nós temos apenas meio litro sendo renovado quando nós realizamos uma respiração pausada, uma respiração tranquila em repouso. Então, vocês estão respirando aí, em repouso, sem nenhum tipo de atividade excessiva. Você está trocando em torno de meio litro, que é o que nós chamamos de volume corrente. Volume corrente é a troca que se estabelece em torno de meio litro. Toda vez que você começar a realizar uma respiração forçada, inspiração forçada, expiração forçada, você passa a movimentar 4 litros de ar nos pulmões. Esse valor total de 4 litros de ar nos pulmões é o que nós chamamos de capacidade vital. É o máximo que consegue se tirar dos pulmões quando você faz uma expiração forçada. Então você fica trocando no máximo 4 litros de ar nos seus pulmões. A capacidade vital envolve o volume corrente, meio litro, mais o volume de reserva inspiratória, que é quando você tem uma inspiração forçada, e o volume de reserva expiratória, que é quando você tem uma expiração forçada. Tá? É o que nós chamamos de capacidade vital. Quantidade de aproximadamente 4 litros, limites que a respiração pode acontecer. Quantidade máxima de ar eliminada dos pulmões após uma expiração forçada. O que isso significa? Se nós temos uma capacidade total de 5 e o máximo de trocas que se faz é de 4 litros, sempre vai sobrar dentro do pulmão em torno de 1 litro de ar, é o volume residual. O volume residual nunca sai do pulmão. 1 litro de ar, aproximadamente, é o que vai sobrar. Então, esses são os limites de volume de ar que nós temos sendo trocado, armazenado, renovado, de acordo com o processo respiratório se estabelecendo. Ok? Bom, espero ter ajudado. A ideia era uma aulinha de sistema respiratório que mostrasse para vocês o geral a respeito da respiração. Tá? Tendo dúvida, assista novamente, procure tirar dúvida com o professor, aproveite o máximo possível a teoria. Pode assistir quantas vezes você quiser. Tudo bem? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder.
o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Valeu e até a próxima!